Fala, tropa! Está no ar mais um episódio do Pod Squad, o podcast que te atualiza sobre tudo, todas as novidades e tudo que está acontecendo no cenário competitivo de Free Fire. E vocês sabem, nunca estou sozinho, comigo tem ela, a menina das análises, a menina dos números. E aí, Aninha? E aí, Murilão? E aí, pessoal assistindo? Hoje o episódio do Pod Squad tá sensacional, principalmente considerando que o tema é algo que chama a atenção de muita gente por aí. Quem nunca sonhou em ser jogador profissional, não é mesmo? É verdade, todo mundo gostaria de saber como funciona a vida de um pro player, só que você fica imaginando fama, streamer, live, brincadeira, jogar, torcida, fãs. Não, não é só festa não, galera, tem muita rotina, tem treino, tem muita coisa e por isso a gente trouxe dois especialistas, monstros sagrados no cenário competitivo de Free Fire, a galera já conhecida, e vamos começar por ele, um convidado mais do que especial pra gente bater um papo sobre isso. Então, seja bem-vindo, técnico da INTZ, Batman. E aí, meu querido? Fala aí, Murilão. Fala aí, Ana. E aí, pessoal. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho para vocês, um pouquinho de cada coisa aí do cenário. Então, hoje vai ser top, hein? Hoje vai ser top, Murilão. Com certeza, e para fechar o nosso squad, ele que chegou há pouco tempo nessa parte da elite, técnico de um time recém-chegado nessa Série A da LBFF, na Copa FF, mas que veio para dar trabalho, nosso queridíssimo técnico da equipe da God Esportes Ultra. E aí, meu querido? E aí, Murilão? Olá, Ana. Tudo bem com vocês? Vamos trocar uma ideia bacana aí hoje, hein? Falar um pouquinho sobre o competitivo do Free Fire. É isso aí. E para começar o nosso papo, eu sempre tenho essa curiosidade de saber como vocês conheceram o jogo, como surgiu vocês no Free Fire. E aí, Batman, fala pra mim, como foi o seu começo? Cara, meu começo no jogo foi através da terceira Pro League. E, cara, comecei a assistir, aí o manager da NTZ conversou comigo, falou, Batman, cara, o que tu acha de mudar? Aí eu olhei assim, aí eu comecei a comer o jogo, Murilão. Cara, pra você ter noção, até Pro League russo eu assisti, cara. Então, comecei assim, nos 220 e hoje, graças a Deus, estamos aí. E muito bom, né? E agora eu quero saber dos Ultra. Como é que você iniciou a sua carreira aí no Free Fire? Eu, como a maioria das pessoas que começaram a jogar Free Fire, eu comecei brincando. Eu recebi indicação de um amigo, eu não era muito envolvido com jogos eletrônicos. Eu jogava bola, soltava pipa, brincava mais dessas coisas. Aí acabei gostando do jogo, o tempo foi passando, eu já joguei o competitivo, fui me apegando bastante ao jogo e hoje estou aí como coach. Isso é bacana, a gente até vê em que ponto dessa brincadeira, né, desse início de jogar Free Fire e se tornar profissional, independente de começar como jogador, começar como coach, virou pra vocês e você fala assim, nossa, eu sou bom nisso. Eu acho que dá pra viver disso. Qual foi o momento pra você, Batman? Cara, na realidade, como eu vim de outro jogo, eu já tinha mais ou menos a formação técnica que precisava pra estar liderando uma equipe realmente. Eu nunca fui tão bom em jogar, mas eu queria, Murilão, participar de alguma maneira da cena do esporte eletrônico em si. Então, foi aí que eu percebi que, poxa, eu não consigo jogar, não jogo muito bem, tenho problemas com a evolução na jogabilidade. E aí, cara, foi o momento que eu percebi, pô, eu me dou melhor liderando uma equipe. Foi aí que tudo começou, comecei sendo capitão, aí no Free Fire já entrei como coach, estudei pra caramba em relação a tudo que acontecia, em relação às equipes, o que elas faziam, o que elas deixavam de fazer. E aí passei a estudar INTZ também, e hoje estamos, né? E aqui estamos. E vocês, Ultra? Como eu disse, tudo começou através de uma brincadeira, mas eu sempre tive o perfil de líder. Eu já cheguei no jogo criando a minha guilda, liderando o squad, sendo capitão, passando cal. O tempo foi passando, eu percebi que eu me daria melhor como coach. Eu recebi o convite da God, eu já trabalhei com outras equipes também, e aí hoje estamos aí. Mas como foi pra você essa parte de profissional, de ver que você poderia ganhar a vida com isso? Olha, surgiu quando a gente começou a disputar campeonatos amadores e eu percebi contra jogadores já consagrados no cenário, e aí a gente começou a se dar bem, cara. Falei, olha, isso aqui tá pra mim, eu vou investir
E aí hoje estamos aí. Bacana. E muita gente tem essa história, né, de começar jogando e virar técnico um pouco mais pra frente. E ainda mais sendo, né, um coach de uma equipe, tem que estudar demais e muitas vezes esse estudo também envolve jogar. Vocês chegaram a querer ser profissionais, jogadores pro player, ao invés de ser técnico em algum momento? Ah, cara, eu no meu caso, eu nunca quis, porque na realidade eu sempre sabia que é muito difícil, Ana, é muito difícil a rotina de um jogador profissional, questão de horários, questão de você ter um horário regrado para fazer as coisas, sabe? Então eu não conseguiria conciliar os dois, até porque eu não venho de uma base que comecei jogando e depois eu fui para treinador. Não, eu já entrei como treinador, então eu não tive esse tempo do jogo, sabe? A gente sabe que todo mundo, eles romantizam muito o sonho de se tornar pro player, de viver de Free Fire. E nesse sonho da molecada, hoje em dia, eles imaginam tudo ser fácil, eles só querem ser reconhecidos. Mas eles imaginam que a vida de um pro player seja fácil, seja simples. Aí eu pergunto a vocês com 2 pesos e 2 medidas diferentes, já que de um lado o Batman já entrou como coach e você ainda passou pelo profissional. Então a minha pergunta fica primeiro pro coach. O que mudou na sua vida? Como foi para você se tornar coach de Free Fire? Como foi sua rotina? O que mudou na sua rotina? E do outro lado, pros Ultra, como foi essa mudança de eu jogo por diversão, é bacana, é divertido, papapá, mas agora eu jogo profissional. O peso de treinamento, de correr atrás do seu espaço. E aí, digam pra mim, por favor. Como você disse, muita gente tem o sonho de ser reconhecido, tem o sonho de querer, poxa, eu quero fazer live, eu quero ser jogador profissional da Série A, eu tenho potencial para isso. Às vezes, Murilão, o cara até tem potencial para isso, mas ele não tem comprometimento, às vezes, para seguir toda a rotina que uma organização, que uma equipe, ela realmente precisa. O que isso envolve de relação de horários de treinamento, horários que o cara acorda, horário que o cara vai dormir, horário que o cara vai fazer live. Com certeza, porque é difícil, eu imagino. E você, meu queridíssimo Zultra? Então, Murilão, a partir do momento que você chega no nível profissional, a sua rotina ela acaba mudando um pouco. Então é o momento de você parar para pensar se é isso realmente que você quer. Porque existe cobrança, existe foco, existe muita coisa que vai além de só jogar, entende? Então a galera que tá chegando agora tem que entender isso. Para você chegar no profissional, você tem que estar com a cabeça no lugar, tem que ver se é isso mesmo que você quer e acima de tudo você tem que saber o momento certo. Vai chegar o momento certo para você, não queira ultrapassar as etapas que o jogo vai te colocar, entende? Você vai passar por momentos de dificuldade, vai passar por momentos bons, e aí vai chegar o momento certo. Com certeza, se você ter o foco, se for isso que você realmente quer, você vai conseguir chegar lá. Não é fácil, eu já passei por isso, eu lutei muito para chegar até aqui. Então, assim, se for isso que você realmente quer, o importante é você nunca desistir dos seus sonhos. É isso. Com certeza. Eu quero chamar atenção para um comentário, né, que o Batman principalmente fez, que foi de dizer que ele, como jogador, talvez não estaria tão pronto, preparado para assumir a rotina. Então, explica pra gente, Batman, qual é a grande diferença entre a rotina de um jogador profissional e de um coach? Ana, a rotina de jogador profissional, ela se resume a jogar, vamos dizer assim. A jogar e principalmente entender aquilo que o coach fala. O pessoal costuma falar que o coach é professor, né? E é muito isso. Então o coach ele ensina e aprende também. Eu acho que essa é a melhor coisa do Free Fire. O coach ele ensina e aprende. Eu acho que essa troca é muito interessante em qualquer caso de equipe que a gente pode falar aqui. E até puxando esse lado, né, de ser professor, e você também precisa cuidar de toda a equipe, além de estudar o jogo, né, tem todo esse aspecto psicológico que o Ultra mesmo estava falando, de você ter calma, ter esse amadurecimento, né, profissional mesmo, de saber que vai chegar a sua hora e na hora que isso acontecer de fato, lidar com isso de uma forma boa, né? E Ultra, você sendo coach, sente a responsabilidade de cuidar, né, desse aspecto mental também dos seus jogadores? Sim, eu sempre tento tranquilizar meus jogadores, deixar eles bem à vontade,
falar se eu tô... É porque, assim, ser coach não quer dizer que eu sei tudo. É como o Batman falou, é um aprendendo com o outro. Eu aprendo com eles, a gente, então, no caso, troca experiência. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber para vocês, primeiro, uma dúvida, uma curiosidade minha, o que vocês faziam antes do Free Fire? O Batman falou um pouquinho que trabalhava com outros jogos, mas o que você fazia antes do esporte eletrônico, tanto você quanto o nosso queridíssimo Ultra? Então, Bruno, antes do esporte eletrônico em si, cara, eu trabalhava em comércio. Eu trabalhava em comércio na rede varejista. Eu era representante comercial de uma empresa, comecei como promotor, etc. E aí o esporte eletrônico começou devagarinho e entrou com esse vendaval, né? E hoje, graças a Deus, estamos vivendo só do Free Fire, graças a Deus. E você, meu queridíssimo Ultra? Eu trabalhava com vendas. Então, no caso, eu que cumpria meus horários, né? Eu que fazia meus horários. Só que eu não aparecia na empresa, cara. Eu era muito focado no competitivo, então, como a empresa me dava a liberdade de eu poder fazer meus horários, eu chegava muito tarde na empresa, geralmente só no final do dia para bater o ponto. E aí chegou o momento que eles me mandou embora, e aí eu foquei completamente no jogo. Graças a Deus deu certo. Agora, vocês veem como de alguma forma essa parte antes Free Fire ajudou vocês na profissão que vocês exercem hoje como coach? Ah, Murilão, no meu caso ajudou bastante, porque quando eu descobri que eu não era bom jogando, eu precisava de bagagem para poder exercer diante dos meus jogadores coisas que realmente um coach precisa ter. Eu não posso, por exemplo, às vezes agir de algumas formas, porque senão o jogador, ele me olha e fala, pô, cara, tu é coach mesmo, sabe? Fazendo isso, tu é realmente coach, porque a gente que é coach, a gente tem um papel de liderança entre a equipe, a gente é amigo do pessoal, a gente brinca com o pessoal, a gente ensina o pessoal, mas principalmente esse papel de liderança, com toda a situação de GH, morar longe, etc e tal, a gente precisa entender o além do Free Fire de cada jogador e como cada jogador ele se comporta diante disso, porque tem jogador que sente mais saudade, tem jogador que fica mais nervoso na hora do jogo, tem jogador que fica mais alegre, tem jogador que chega na hora do jogo, ele olha pra você, Batman, deixa aqui pra mim, eu vou matar 10 hoje, tá ligado? Então, tipo, é um negócio meio doido. É muito importante a gente procurar outras maneiras que possam agregar a nossa formação dentro do jogo pra gente poder passar pros jogadores. E você, Ultra, essa experiência com vendas, essa sensualidade de tentar convencer os seus jogadores, como você consegue usar essa parte atualmente? Olha, por eu já desde o começo lidar com pessoas, facilitou bastante o trabalho em grupo aqui na GH. Então, assim, agregou bastante, cara. Eu tenho liberdade para poder conversar com eles, eles têm liberdade para poder conversar comigo sobre qualquer tipo de assunto. Se não tiver de acordo com alguma coisa que eu falei, a gente conversa. É tudo na base da conversa aqui. Isso é bom, isso é bom. Agora, momento, Aninha, fofoca! Fofoca! Ok. Batman, eu quero saber de você quem é o mais bagunceiro, quem ronca, quem é o cara que acorda no 220. Sempre tem. Gente, estamos falando de vida de pro player. A pessoa que tá em casa, seja ele menino, menina, homem ou mulher, que quer buscar o seu espaço no competitivo, ela tem que saber que a partir do momento que ela for para um time profissional, for para uma GH, ela pode ser a pessoa que ronca. Entendeu? Porque tem assim, ela pode ser a pessoa que acorda no 220, sabe? Fazendo barulho, batendo panela, batendo porta. Ou a pessoa que todo mundo já foi dormir, ela tá jogando 2 horas da manhã gritando com o time. Então eu quero que vocês dois definam pra mim se vocês já têm tem aquela pessoa que vocês tem um adjetivo engraçado pra elas, sabe? Aquele ali, meu Deus do céu, aquele ronca muito. Aquele ali, vixe Maria, aquele ali é o sujinho, não gosta muito de tomar banho. Fofoca, vamos lá, Batman. Vamos lá, eu acho que o que, tipo, vira a noite jogando e dificilmente dorme é o Lucas Cauã. O Moreira também é cheio disso, de passar a noite virado jogando. O mais bagunceiro eu acho que é o Supreme é bagunceiro. O A1 é o mais tranquilo da casa, sabe? O A1 você vê ele o dia todo, você vê ele com fone de ouvido, cara. Fone de ouvido, é incrível. Ele dorme com fone de ouvido, ele toma banho com fone de ouvido. E é incrível. O Gu ainda eu não conheço pessoalmente. O L7
O L7 é bonzinho, cara. O L7 é bonzinho. E pra você, Zutra? Vamos lá. Ok, Zutra! Olha, eu sempre ouvi minha mãe reclamando do ronco do meu pai e eles discutindo e eu achava que não era nada demais. Até eu dormir com o Broco, mano. O Broco é meu companheiro de quarto. Mano, é impossível. É terrível. O menino ronca muito. E Mas, ele é o mais além de preguiçoso. roncador. Não, De ele é roncador, o que preguiçoso. você O tem Broco. mais? Eu tenho o bagunceiro, o Pato. O Pato faz uma bagunça terrível. Eu nunca vi um cara comer tanto na vida igual o Pato, mano. O Pato, toda hora que você olha pra ele, ele tá mastigando alguma coisa. É lei aqui na casa. E aí o mais legal- tranquilo pra mim é o Dark, mano. O Dark é o mais calmo, é o jogador do fone, igual o Batman citou. Você só vê ele com fone, 24 horas por dia. É complicado, mas ó, a gente tá falando então do pessoal roncar, do pessoal ter dificuldade pra dormir ou pra tomar banho, mas o pessoal também pega pra estudar, né? A gente sabe que o coach tem bastante desse trabalho, né, de estudo. O Batman até falou de passar muitas vezes a noite acordado, o jogador vai dormir e vocês continuam estudando. O jogador também faz esse trabalho de estudo em algum momento, ou o negócio deles é jogar e o estudo fica pra vocês? Eu acho que depende muito, Aninha. Na realidade, eu dentro da INTZ, eu faço toda a parte, vamos dizer, a parte mais complicada de elaboração de materiais, elaboração de estratégias, mas tudo isso, como o Zutra falou, tudo isso conversado com os jogadores. Eu faço uma estratégia, passo para os jogadores. É boa? Então vamos fazer. Ah, não é boa? Então corta, deixa fora, perdemos, bora para outra. Na realidade, a gente sempre tem, mesmo quando o jogador é profissional, características diferentes dos jogadores, Aninha. Tem jogador que ele é mais agressivo, tem jogador que ele é mais passivo, tem ele jogador que é mais técnico. E tudo isso, você juntando, você faz uma equipe que realmente é vencedora. Você imagina comigo se a gente tivesse 4 jogadores que só soubessem rushar. Uma hora ou outra, eles iam perder pela inteligência. Então, o ideal é que você mantenha a balança equilibrada. Então, assim, a gente tem normalmente jogadores que gostam mais de estudar, os jogadores que normalmente são os capitães das equipes, que a gente tem uma proximidade um pouco maior, e tem os jogadores que normalmente eles têm a função um pouco mais de bala, que é uma função um pouco mais ativa, e deixa para pensar para os outros, sabe? Mas é legal essa evolução no trabalho com a que a gente faça, com que o jogador que às vezes ele é bom na bala, mas não é bom tecnicamente, a gente conseguir ele crescer tecnicamente para ficar mais ou menos igual a bala. Aí acabou. Aí a gente faz as máquinas aí que todo mundo conhece, né? Com toda certeza. Eu acho que esse tipo de coisa é o objetivo, né, Zutra? Com certeza. Eu acho que o equilíbrio tem que existir sim. Só que aqui eu tenho jogadores com características diferentes que cada característica de um se encaixa com a do outro. Então, a gente não tem muita dificuldade em relação a isso. Eu tenho um rushador, eu tenho um capitão, eu tenho um cara que busca informação. Então, assim, são características diferentes que se agregam pro grupo, entende? Com certeza. Inclusive, tem muitas vezes que o pessoal comenta na hashtag CopFF, vem aquelas coisas. Ah, monta. Qual que é o melhor jogador? Monta a sua equipe. E eu sempre digo que é muito difícil escolher um só. É por isso que a gente sempre tem um critério específico para a escolha de MVP, porque, como vocês falaram, né? Dentro de uma equipe, cada um tem a sua função, cada um tem a sua característica, e na minha opinião, todas elas são igualmente importantes, né, Murilo? Com certeza. Gente, é difícil. Eu queria tirar de vocês uma dúvida. Para mim, qual seria a formação ideal? Sem dar nome de jogadores. Você ter um rusher, um entry-fragger, um suporte, um sniper. Qual seria a formação ideal de qual trabalho específico de cada jogador? Murilão, eu acredito que a formação ideal, cara, que é muito mais a construção do jogador para ele continuar com aquilo que ele tem de bom e evoluir no que ele não é tão bom assim. Por exemplo, eu acho que todo mundo ia querer ter um capitão que o cara fosse bom no rush, fosse bom no suporte e fosse bom como uma sniper, por exemplo. Então, eu acho que a questão da construção de habilidades nos jogadores que eles não são tão bons
ou que eles podem evoluir, cara, isso aí seria, nossa, o ápice do ápice do ápice, falando de performance profissional dos jogadores do Free Fire. Agora, eu acredito que na equipe tem que ter aquele cara que tecnicamente é muito bom, porque ele vai ser a inteligência da equipe. Então, às vezes o cara, ele dá muita bala, mas ele não é tão bom tecnicamente, ele não sabe aonde ele vai estar em um posicionamento, às vezes ele precisa de mais informações para poder jogar melhor. Então, eu acredito que é importante para a equipe, como o Zultra falou, conciliar as qualidades boas que os jogadores têm, porque isso no final acaba mostrando quem é a sua equipe. A gente tem na Copa FF, teve na LBFF, teve na Pro League, equipes que foram campeãs ou com potencial de ser o primeiro lugar, com características diferentes dentro do jogo. Isso não significa que uma é pior ou outra melhor. São características que, juntando com a estratégia que é colocada, isso dá muito bom. E você, Zultra? Na minha equipe eu gosto de trabalhar, com certeza tenho que ter um capitão, um líder, 2 rushadores e um suporte. Só que no caso, o capitão ele pode sim fazer o papel de rushador, ele pode também em algum momento da partida poder dar um suporte. A mesma coisa, o meu suporte em algum momento da partida ele pode estar fazendo o papel de rush. Então assim, são características diferentes que em algum momento do jogo eles precisam mudar essa característica para poder ajudar a nossa equipe, entende? Entendi. É por isso que a versatilidade é tão importante, né? Sim. E é tão difícil de Ainda achar, mais Aninha. É muito difícil você achar um jogador versátil, porque o cara, às vezes, ele é muito bom no rush, mas ele é ruim na comunicação, ele rusha sozinho. E aí acaba prejudicando o rush da equipe. Então é muito difícil, é muito difícil. Mas eu achei muito bacana vocês trazerem essa questão, porque né, a gente vê muito claramente dentro do competitivo profissional do Free Fire, momentos em que a equipe puxa uma luta mais ao longe, que você trabalha de formas totalmente diferentes do que se você encurta a distância. Então, se alguém trabalha um pouco mais de suporte, perdeu um outro jogador, esse jogador que é suporte, que sobrou vivo, precisa assumir muitas vezes um outro papel para na hora de encurtar a distância e a safe tá pequena e precisa contestar uma casa, tem que fazer outras coisas. Se ficar muito focado em uma coisa só, não vai, né? Sim, tem que ter não só uma característica, tem que ter a característica principal dele, que vai agregar com o time, só que tem que ter um plano secundário. Vocês têm alguma dificuldade com algum jogador cabeça dura em relação a você mostrar pra ele que aquilo que não tá acontecendo, ou já tiveram, que aquilo que ele tá fazendo não tá funcionando, que ele precisa mudar? Às vezes tem sempre um jogador cabeça dura que fala, não, mas sempre funcionou, o que você tá falando? Aconteceu alguma vez? No começo, a gente teve sim algumas, como que eu posso dizer, discordialidades. Divergências. Divergências. Saiu melhor. Por exemplo, o meu capitão, por exemplo, ele não concordava com algumas coisas que eu passava para ele. E aí chegou o momento que eu optei em trocar o meu game leader. Era o general e passou a ser o Pato. E acabou que deu certo. O general acabou se soltando mais e o Pato se saiu muito bem como líder. Então, às vezes, se o cara não concorda com você, às vezes uma mudança tem que ser necessária. Só que sempre tem que ter aquele respeito de coach para jogador e jogador para coach. E você, Batman? Eu acredito muito no que ele falou também. Eu acho que o respeito mútuo entre as duas partes é importante. E querendo ou não, sempre existe, Murilão. Principalmente quando a fase tá ruim, sabe? Pô, mas eu fiz desse jeito porque eu sempre tô acostumado, eu sempre fazia isso. E aí, às vezes, é difícil o jogador entender que, pô, o treinador não tá aqui pra ver o mal do cara. Ele não quer ver a equipe dele perder, ninguém quer. Só que a mudança às vezes é um pouquinho pesada, às vezes o jogador ele não consegue assimilar. E aí é o momento que você tem que nem o Zultra falou, mudar. Seja mudar para reserva, seja mudar a função dentro do jogo, como ele falou que pode ser trocado capitão. Então eu acho muito importante essa versatilidade até própria da equipe, né? Do cara pensar, pô, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. E eu achei legal o Zultra trazer o exemplo do capitão, porque é uma
um papel dentro do time que precisa estar bem próximo do coach. Você diria, Zutra, que realmente essa relação entre capitão e coach, considerando pelo menos os 4 titulares da equipe, é um foco maior, assim, de vocês terem uma sintonia? Sim, eu acho que a relação entre coach e capitão tem que ser a relação, na minha opinião, mais amigável da equipe. Então, assim, eu sou bem próximo do meu capitão. É o jogador que, tipo, querendo ou não, tem uns jogadores que são mais fechados e tem aqueles jogadores que são mais abertos a ouvir o que a gente tem para passar. Então, aqui a gente é bem amigo, ele é bem aberto, ele procura ouvir tudo que eu falo, ele dá a opinião dele e a gente sempre tem um acordo em mente. E você, Batman? Ainda mais você, né, Batman, que tem no seu leque de jogadores 1 a 1 que era coach. Isso dificulta em algum momento, assim, ele bate, né, de frente com você, porque estava acostumado a liderar a equipe de fora antes? Na realidade, Aninha, eu acho que a parte mais difícil foi realmente o começo, porque eu não tinha muita bagagem em relação ao Free Fire. E aí depois entrou o Moreira, que era para ser um jogador de suporte, que a gente tinha gostado muito dele por causa da comunicação. E já tinha o A1 que já fazia a função de coach na equipe da NTZ e depois virou jogador, né? Muito parecido com a questão do Anreda hoje na Red. O A1, ele é um jogador tecnicamente único. Não tem... muito difícil um jogador no cenário que tem a técnica que o A1 tem, experiência que o A1 tem dentro do jogo. Eu falo dentro e fora do jogo, porque às vezes ele tá na reserva, ele tá ajudando, então é incrível. Hoje o nosso capitão é o Moreira, né? Moreira! O Moreira tem uma confiança única nesse menino, é um dos jogadores que eu mais confio, que nem os Ultra falou, tem uma... Cara, é um dos jogadores que, pô, velho, todos os jogadores a gente leva como filho, sabe? Mas o Moreira, cara, quando precisa brigar com ele, a gente briga, a gente, sabe, tipo, xinga, mas depois de 10 minutos ele olha assim, Batman, cara, eu acho que tu tava certo, velho. Às vezes eu preciso trocar o Moreira, como o Ultra falou, às vezes eu preciso trocar o Moreira, tirar o Moreira do time, para fazer ele perceber que aquilo que a gente está passando é realmente o que acontece, é realmente o que está acontecendo dentro do jogo, e aí ele entende, ele olha assim, pô, ele fala, não, eu errei, vamos tentar melhorar junto. E é um dos caras que, tipo assim, o capitão é incrível, Aninha, ele tem um papel muito grande no como a equipe vai se sair naquele dia. Porque, querendo ou não, a responsabilidade que o capitão tem, eu falo que vamos dizer assim, os jogadores, eles têm suas responsabilidades, mas a responsabilidade do capitão, se a equipe vai bem ou vai mal, na maioria das vezes cai sobre ele. Né? Então é uma função assim, que às vezes o cara não quer, às vezes o cara foge porque é tenso, não é fácil não. Então tá, né? Agora, uma coisa que a gente tem de curiosidade é parte de como você monta a sua build, né? A gente teve um exemplo muito interessante, né, Ana? De muita gente testando essa parte. Testando novas habilidades. Teve, durante essa Copa, principalmente, muitas mudanças impactantes aconteceram dentro do Free Fire, né? E uma delas veio essa maior flexibilidade no kit de habilidades. E aí a gente fica com curiosidade aqui no Pod Squad, né? Qual que seria o kit de habilidades perfeito hoje em dia que tanta equipe muda? Você fica até meio confuso. Em quem que eu vou me espelhar? Vai lá, Zutra. Tua vez, cara. A minha build... Cara, eu dei bastante liberdade para meus jogadores em relação a isso. Só que eu coloquei uma obrigação. É obrigatório o uso de Olivia no meu squad. Tem que ter ela no meu squad. Então, assim, as outras 3, eles podem ficar à vontade para escolher o que é melhor para eles. Só que se fosse para mim montar uma, para mim, no caso, eu usaria, sei lá, o Alok, a Kelly, Paloma, porque eu pegava muita bala de AR por jogar de famas, e a Olivia. Mas a Olivia, aqui no meu squad, é praticamente uma lei usar ela. Mas você não sentiria falta da Moco, por exemplo, na parte de call, de descobrir onde o adversário que foi alvejado tá? Olha, pra minha equipe eu já tenho o meu suporte que usa. A Moco. Bacana. Só que pra mim, no meu individual, eu não usaria. Entendi. Isso é bacana. E pra você, Batman?
Aqui na NTZ a gente tem, vamos dizer assim, essa regrinha que os Ultra falou. Todos de Moco. Todos. Muito por conta disso que você falou. Todos. Todo mundo tem que jogar de Moco. Porque, mano, é um bagulho que, tipo assim, tu usa pra ver realmente onde estão os adversários. E agora com esse novo meta, com a nova W, a Barit, né? Mano, você tá com um tiro, o cara atrás do gel, tu tá lá com a Moco marcando o cara. Tipo, é normal, sabe? É muito bom. E assim, as outras habilidades, a gente entra em contexto como equipe. A Loki, normalmente, né, não sai da nossa equipe. Paloma e a Olivia, 2 jogadores com Paloma, que normalmente são os jogadores mais agressivos. E 2 jogadores de Olivia, que são suportes nossos. Por que os 2 de Olivia? Porque os agressivos, eles vão pra cima, eles vão dar cara, eles vão abrir o rush, eles vão pra cima numa rotação. E o suporte não, o suporte ele vai estar lá mais atrás. Então o suporte aí levanta, sai com mais vida. Mas eu também vou muito na dos Ultra. Se você, tipo, estiver jogando assim uma ranqueada, alguma coisa do tipo assim, eu trocaria a Moco por uma Paloma, deixaria sem Olivia, no caso, colocava um Hayato, se você for mais agressivo. Eu acredito muito nisso. Depende muito da estratégia também, né? Eu quero questionar uma coisa, que recentemente na Copa FF teve uma jogada que agora me fugiu de qual equipe que foi, mas eles avançaram de carro com 2 jogadores, um deles desceu encurtando bastante a distância, o outro continuou, e esse jogador que desceu, ele tinha o Wukong, usou então o Folha, e aí por causa disso o adversário não conseguiu subir o capa e ele foi derrubado pelos colegas de equipe ali que estavam mais atrás. Vocês acham que o Kong pode ser meta? Olha, na minha opinião, ele tá se tornando meta do jogo, sim. É um personagem que poucos valorizam, mas que a habilidade dele é muito importante. Principalmente se você trabalhar uma estratégia, sei lá, numa trocação inicial. Vamos quebrar a cal, vamos supor ali, da VK. Ali entra os 4 dentro de uma casa, quando vai ver 4 moitas, vamos supor, todo mundo de Wukong. Os caras não vai estar esperando por isso. A gente nunca espera que o cara vai virar uma moita ali e você não vai conseguir acertar o tiro nele. Então, dependendo da estratégia de jogo, eu acho que seria um personagem muito interessante para ser usado. Com certeza. Eu uso vários combos, mas concordo plenamente em relação a Barret. Eu gosto de jogar de Double Barret. Eu pulo ranqueada Zona Azul só pra achar Double Barret, que eu sei que lá eu vou encontrar no mínimo 2. E com a Moco marcando os adversários, deitou atrás do gelo, filho. Foi levantar o amigo, os 2 vão de base. Não adianta. Agora, minha dúvida é, por exemplo, como vocês como coach conseguem conciliar a vida dos seus jogadores? Porque eles são jogadores e muitos deles também são influenciadores. Eles fazem live, etc. Como vocês conseguem conciliar isso com a rotina de treinos e se isso às vezes atrapalha ou ajuda na jogabilidade deles, ou você acha que às vezes eles estão cansados ou eles já vêm quente, tipo, ó, veio da live e já vem com ele, já tá quente, tá com a bala em dia. Qual é a visão de vocês em relação a isso? Eu particularmente sou contra. Sou contra porque eu acho que, mano, eu assisto tudo quanto é live de tudo quanto é time. A maneira que os caras se comunicam, eu assisto como que os caras estão fazendo. Eu quero saber, às vezes, como, por exemplo, equipe X está se comportando. O que eles pensam na hora do rush? Como que eles rusharam na gente? Quem pegou a visão da equipe? Quem foi o cara que deu a visão, que falou que tinha gente onde a gente estava, por exemplo, e rushou na gente, sabe? Então, tipo, eu particularmente eu acho que é uma coisa que prejudica um pouco em relação à estratégia de equipe. Algumas coisas, pô, você vai lá, tá fazendo um live, o cara tá escutando e tá vendo sua estratégia. Mas eu acredito muito que se a gente consegue conciliar isso, por exemplo, eu faço com os jogadores o seguinte, se eles vão bem num treino e eles querem fazer live de um próximo treino, show de bola, eu deixo, só que tem que ir bem no treino. Então eu utilizo a live como uma recompensa. O cara quer fazer a live? Beleza, pode fazer a live. Só que tem que ir muito bem no treino. Porque aí no treino que a gente foi muito bem, com certeza eu passei estratégia, eu passei algumas coisas que poderiam ajudar eles durante o treino. Ah, deu errado isso? Então vamos resolver assim. Agora, no treino que tem live, o coach, ele só consegue passar o que aconteceu só depois do treino. Porque, tipo, você não vai passar no Discord a sua estratégia, né? Então é uma situação bem complicadinha. Mas eu sou contra...
Mas eu acho que a gente pode utilizar a live como uma coisa que pode melhorar os jogadores na hora do jogo, assim, em relação a isso. E vocês, Ultra? Eu concordo com o Batman, porém eu sou a favor. Eu acho que se você souber conciliar a live com o lado pro player, vai ser muito bom, porque, por exemplo, você tá ali jogando, a cada dia que se passa, você vai querer mostrar que você tá melhorando pro seu público. Então, você, querendo ou não, vai colocar na sua cabeça que você vai querer ser hoje, você vai querer ser melhor do que ontem. Então, acho que se souber conciliar o lado pro player com o lado de live, vai ser muito bom. Mas não mostrar as estratégias, claro, né? Eu acho que se algum jogador meu for fazer uma live de um X-Treino, com certeza eu vou falar pra eles jogar, sei lá, uma estratégia que geralmente a gente não vai fazer numa Copa, num campeonato. Basicamente é isso. Já estamos chegando no nosso bloco final. Eu sei, dá uma tristeza, o papo tá bacana. Só que, Aninha, eu pensei, diante da gente ir embora, a gente arrancar algumas dicas desses dois treinadores, porque eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo a gente nesse momento, tá assistindo a gente nesse momento, eles querem se tornar esse pro player. E o que a gente pode arrancar desses dois? A gente já comentou um pouco, pelo menos, de escolha de habilidades de personagens dentro de equipe, também nas suas ranqueadas, mas fica mais uma questão de preferência pra vocês. Kit de arma favorito. Duas caras. Eu gosto. Duas caras com mira biométrica, enfim. Esse é dos meus! Esse é dos meus! Fala, Zultra. Por favor, fala Eu que vou você ser é bom mais também. povão mesmo. Eu prefiro uma Scar e uma 12 nova. É mais popular, é o que o pessoal mais usa. Eu acho que é mais tranquilo também. Eu não me dou bem com snipers. Nossa, mas é que eu tenho um amor pelas snipers muito absurdos. Mas eu queria mesmo saber de vocês, tipo assim, qual recado vocês dariam, independente de arma, independente de treino, independente de qualquer coisa, qual recado vocês dariam pra essa molecada que almeja, quem sabe um dia ser treinado por vocês, tá num time profissional, tá numa GH, tá disputando campeonatos presenciais, ou quem sabe, quiçá, representar o seu país no Mundial. Então eu queria que vocês, cada um desse aquele recadinho que vocês acham mais importante pra eles chegarem lá. Começa aí, meu amigo Zultra. Primeiro de tudo é ter foco, não desistir. Além disso tudo, você também não querer ultrapassar as barreiras. Vamos um passo de cada vez, não passar por cima de ninguém. E é isso, mano. Foco, uma hora você vai ser reconhecido. Às vezes não é o momento certo ainda para você estar ali no meio profissional, mas vai lutando, vai persistindo, trabalhando duro, que uma hora o reconhecimento vem. E você, Batman? A grande frase do meu pai às vezes a gente fica 10 anos tentando para fazer um mês dar certo. E é muito, sabe, é muito incrível nessa vida, é muito maravilhosa essa vida. Cara, eu adoro essa vida e não desiste, sabe? O reconhecimento, às vezes você pode ter o reconhecimento trabalhando 10 anos para ter um dia de reconhecimento, mas continue trabalhando. Alguém sempre vê. Mire na lua, porque mesmo se você errar, você termina entre as estrelas. Não, calma aí. Se tá assim, eu também vou mandar uma frase de efeito. Manda bala. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer pra vocês que estão querendo arrumar espaço, ganhar o seu espaço. 2 palavras abrem quase todas as portas no mundo inteiro. Puxe e empurre. Fica a dica. Bom, meus amigos, agradeço. O Batman ficou pensando aí. A cara Agora do que Batman pra mim entendi, foi melhor. mano. Meu Deus do céu, lagou o Batman. Bom, já queria agradecer demais a presença de todo mundo. Batman, meu muito obrigado a você pela participação, meu querido. Ô, Murilo, obrigado, Murilo, obrigado, Aninha. Galerinha que tá assistindo aí, obrigado demais. Grande beijo pra vocês. Valeu, Zultra. Obrigado, Murilão. Obrigado, Aninha. Galerinha de casa. Tamo junto. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi bom demais, né, Aninha? Mais um squad de peso, né, Murilão? Aqui com os técnicos da INTZ e também da God. Só que é aquela coisa, não se acomoda muito, porque semana que vem tem mais, viu?
Galera, semana que vem tem mais Pod Squad, porque aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo no competitivo e no cenário de Free Fire, beleza? Eu espero vocês então na semana que vem. Um abraço e até lá.